Graças damos a Deus nesta manhã bíblica dominical por esta maravilhosa e privilegiada oportunidade que Ele concede-nos de estarmos aqui na casa dEle, na presença dEle, para contemplarmos a formosura dEle e aprendermos mais da Tua santa, bendita e inerrante palavra. Externo a superintendência da nossa escola bíblica dominical, a honrosa oportunidade de poder servir a Igreja de Cristo uma vez mais no lecionamento da lição bíblica. Agradeço a superintendência na pessoa do jovem auxiliar Luiz Otávio, bem como também a nossa irmã Lidiane, que são os irmãos que estão neste importante departamento da igreja, fazendo o trabalho do Senhor para o aperfeiçoamento dos santos, a obra de ministério e a edificação do corpo. Eu estou tendo a oportunidade de falar-lhes um pouco sobre esta lição de número 3, neste dia 21 de janeiro deste corrente ano, que traz um tema importantíssimo, que é sobre a natureza da igreja, Obviamente que é impossível esgotar o assunto por conta da sua dimensão, mas conseguimos pincelar algumas coisas para a nossa compreensão do que de fato é a igreja dentro da ótica divina, dentro da ótica de Deus. E nós estamos tendo esta bendita oportunidade neste primeiro trimestre de 2024 de estarmos estudando este importantíssimo título, este importantíssimo tema, que é sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A temática proposta para hoje é a natureza da igreja. A natureza da igreja. Eu acredito que não é necessário fazer a pergunta a quem estudou a lição, pois os irmãos, como bons alunos, estudaram a lição, conferiram os textos, para quando chegar aqui terem um maior aproveitamento, uma maior compreensão daquilo que estará sendo transmitido, ensinado, lecionado à igreja aqui presente. Vale aqui, nestes primeiros momentos, ressaltar aos amados irmãos que este assunto, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, este assunto está
ligada a uma disciplina muito importante na teologia sistemática, chamado de eclesiologia. Essa disciplina na teologia cristã, ela é muito ampla. Muito ampla. Até porque nós temos todo o Novo Testamento abordando esta importante disciplina teológica. E dentre os muitos pontos que compõem esta disciplina, está exatamente este ponto aqui, que é a temática proposta nessa lição de número 3. A natureza da igreja. E analisaremos nesta lição algumas particularidades da igreja. A sua confessionalidade doutrinária e ortodoxa, a sua extensão local e espiritual e a sua influência enquanto igreja na sociedade aonde ela está inserida. E por fim, analisaremos a extensão comunitária no que tange a unidade e comunhão como estilo de vida. Então, a nossa lição estará norteada por estes assuntos. Esta presente lição, ela possui 3 principais objetivos. Objetivo número 1, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Objetivo número 2, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. Objetivo número 3, elencar, destacar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Então, esta lição estará fundamentada nestes 3 principais objetivos. E até o final desta lição, teremos a oportunidade de entender acerca desta natureza da igreja e estes objetivos aqui destacados para serem analisados à luz da bendita palavra de Deus. Estaremos com 3 tópicos principais. Os irmãos estão aí com suas revistas abertas e teremos a oportunidade de analisarmos 3 tópicos principais e os seus respectivos subtópicos. Meus amados, é importante aqui considerar que no Novo Testamento, nós temos alguns escritores que trabalharam com essa temática, que trabalharam com este assunto, que trabalharam com este tema, chamado de igreja. Obviamente que dentro da perspectiva do Antigo Testamento, não havia igreja em sua forma concreta, como se vê na perspectiva do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento não se havia igreja. O que se tem é o povo de Deus, orquestrado, regido por Deus por meio de sua palavra, esta palavra transmitida via profetas, sacerdotes, reis
homens e mulheres que viveram piedosamente diante do Senhor. Já no Novo Testamento, nós temos alguns escritores, hagiógrafos, homens que tiveram a oportunidade de registrar verdades eternas, verdades eclesiológicas, verdades ministeriais, e estas verdades foram destinadas a comunidades de fé, bem como a indivíduos. No Novo Testamento nós temos uma visão mais ampla do que é tanto o povo de Deus quanto igreja propriamente dizendo. E dentre estes personagens, estes escritores, quem mais se destaca é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o grande responsável para compreendermos esta dimensão de igreja como se vê e se lê hoje em livros que tratam sobre igreja e no próprio Novo Testamento. Nenhum outro escritor no Novo Testamento falou tanto da igreja como o apóstolo Paulo. Nenhum outro escritor, nenhum outro teólogo do Novo Testamento tratou tanto sobre igreja como o apóstolo Paulo. Então, esta compreensão que temos de igreja, esta construção teológica e doutrinária que temos de igreja, nós devemos muito ao apóstolo Paulo. Não que os outros não tenham dito ou escrito a respeito da igreja, mas como o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo é quem revelou, através daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, o que é a igreja, a origem da igreja, o desenvolvimento da igreja. Então, Paulo é o grande responsável para esta compreensão mais apurada, mais clara do que é igreja, dentro da perspectiva de Deus, dentro da perspectiva do Novo Testamento. Foi estudado aqui na semana passada acerca dos símbolos, as imagens da igreja, e Paulo usa muitas imagens para exemplificar aos seus leitores aquilo que ele queria transmitir, né? A igreja como templo, a igreja como corpo, a igreja, apesar de não ter sido tratado na semana passada, a igreja como rebanho, mas como lavoura, que não entrou na lição, no comentário do pastor José Gonçalves, a igreja como coluna, a igreja como um exército e tantas outras imagens usadas por Paulo para exemplificar o seu ensino a respeito da igreja. Então, Paulo é o grande responsável nas páginas do Novo Testamento para nos trazer esta verdade de forma mais clara, de forma mais ampla, de forma mais apurada do que é igreja. Quando nós lemos textos como a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8 ao 11, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, uma das coisas que Paulo traz nestes versículos citados, tanto em Efésios quanto em Colossenses, é que a igreja, ela sempre foi uma ideia de Deus, ela foi idealizada por Deus, ela sempre foi uma ideia de Deus, e ela aparece, mas na mente de Deus ela sempre existiu, ela aparece em sua forma concreta,
mas desde a eternidade ela sempre esteve na mente de Deus. E Paulo vai chamar isto, nos textos aqui citados, de mistério revelado. Assim como a encarnação do Verbo foi um mistério revelado, porque aqueles que estavam na antiga aliança não tinham uma compreensão clara de que Deus tinha um filho em pé de igualdade com ele, em essência, em atributos morais e naturais. Eles não tinham esta compreensão. Mas quando o Verbo se faz carne e habita entre os homens, revelando assim a glória de Deus por intermédio do seu ministério, aqueles que presenciaram Jesus no cumprimento do seu ministério, eles tiveram a oportunidade de entender e compreender este mistério revelado, que é chamado de encarnação do Logos, encarnação do Verbo. Então, o Verbo que se fez carne é um mistério revelado. A igreja que foi inaugurada em Atos capítulo 2, também é um mistério revelado, porque ela estava em Deus. E Cristo, por intermédio da sua obra salvífica na cruz do Calvário e a sua ressurreição, não apenas a sua obra na cruz do Calvário, mas também a sua ressurreição, fez com que este mistério também fosse revelado. Este mistério revelado chama-se igreja. Por este motivo, que por ocasião do arrebatamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo vai chamar o arrebatamento de mistério revelado, porque o Verbo que se fez carne foi um mistério revelado. A igreja que foi inaugurada foi um mistério revelado. E o arrebatamento que arrancará os salvos em Cristo desta terra também será um mistério revelado. Então Paulo, ele é o grande responsável para uma compreensão mais clara do que é igreja. Obviamente que devemos analisar outros textos, né, para a harmonia tanto dos textos de Paulo como os demais textos de outros escritores, como Pedro, João, Tiago, texto de Apocalipse, a própria epístola aos Hebreus, o texto de Judas, para que tenhamos uma compreensão mais clara. Mas Paulo é o que traz este material mais volumoso do que é a igreja, principalmente a sua natureza. Mas recapitulando aos irmãos, o que é igreja no sentido do Novo Testamento? É uma assembleia de crentes. Igreja, na perspectiva do Novo Testamento, é uma assembleia de crentes, especificamente seguidores de Cristo. Esta igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo e tem como membros pessoas que reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida de maneira individual, e por obra do Espírito Santo, estas pessoas, elas foram imergidas no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Paulo vai tratar isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, e também na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Paulo trata sobre isto, que aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de maneira individual, essas pessoas, elas foram imergidas, elas foram inseridas neste corpo espiritual que é a igreja. Então, o que é a igreja? Uma assembleia de crentes, pessoas que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador e por obra do Espírito foram inseridas neste corpo espiritual que é a igreja. Quando falamos da natureza da igreja,
o que está em apreço é o tema, a natureza da igreja. Então, a palavra-chave aqui seria natureza. Quando falamos da natureza da igreja, o que está em apreço é a sua essência e suas características. Quando falamos da natureza da igreja, o que está em apreço é sua essência e suas características. Através desta compreensão fundamental, conseguimos identificar uma verdadeira igreja. Então, para identificarmos uma verdadeira igreja, para identificarmos uma igreja que verdadeiramente é a igreja de Cristo, para identificarmos uma igreja que verdadeiramente está nos moldes de Jesus, está nos moldes do Evangelho de Cristo, nós precisamos recorrer às Escrituras. Não podemos recorrer metodologias de visão do que é a igreja fora das Escrituras. Então, as Escrituras sagradas são elas que mostram, que revelam quem é ou o que é a verdadeira igreja. E o nosso primeiro tópico principal, nós temos aqui, neste primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Esta confessionalidade, ela é essencial, pois é através desta confessionalidade, desta confissão, que conseguimos detectar no que a igreja crê e pratica. Então, esta confessionalidade, esta confissão que a igreja faz, quando eu falo confissão que a igreja faz, eu estou falando no seu aspecto coletivo, local. Quando há esta confissão no seu aspecto coletivo, local, nós conseguimos detectar no que esta igreja ela crê. E com base naquilo que ela crê, é aquilo que ela vai praticar. Porque a crença, o crer e o praticar, apesar de serem elementos distintos, são inseparáveis. São inseparáveis. É igual espírito e alma, são elementos distintos, mas são inseparáveis. São inseparáveis. Então, é através desta confissão feita pela igreja, é que conseguimos detectar no que ela crê e o que ela está praticando. Então, este primeiro ponto está trazendo exatamente isto. Está trazendo exatamente isto. Esta confissão que a igreja precisa fazer. Esta confissão que a igreja precisa publicar. Esta confissão que a igreja precisa propagar. E não apenas fazer, não apenas propagar, não apenas proclamar. Ela precisa praticar essa confissão. Porque não é apenas a publicação desta confissão, mas é a prática, é a praticidade desta confissão que a igreja faz. E quando ela faz esta confissão, não apenas no seu aspecto de proclamação, mas no seu aspecto de praticidade, a igreja está revelando a sua natureza. E a sua natureza, ela está em conformidade, uma vez que ela faz esta confissão, com base naquilo que será mostrado aqui, a sua natureza está em conformidade com a sua cabeça, que é Cristo. Que é Cristo.
Então, este primeiro tópico principal traz esta verdade, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, e este primeiro tópico traz 3 principais subtópicos, respectivos subtópicos. O primeiro subtópico traz fundamentada na palavra. Fundamentada na palavra. Uma igreja essencialmente bíblica é consolidada na palavra de Deus. Então, esta confessionalidade da igreja, através daquilo que ela prega, através daquilo que ela ensina, através daquilo que ela vive, ela está revelando que ela está fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada na palavra de Deus. E vale aqui destacar aos amados irmãos que existem 2 aspectos desta fundamentação. O primeiro aspecto é que esta palavra, que a igreja está fundamentada nela, é a palavra de Deus apontando para Cristo. É a palavra viva, é o Logos divino, é o Verbo que se fez carne. Uma vez que estamos declarando que a igreja está fundamentada na palavra de Deus, nós estamos afirmando, atestando, estamos declarando que a igreja, ela está firmada sobre Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o alicerce da igreja. Cristo é o sustentáculo da igreja. Cristo é o que firma a igreja. Quando Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, Mateus vai registrar isto no capítulo 16, uma região que tinha uma influência pagã muito grande. E Jesus está ali naquela região em Cesareia de Filipe, que ficava quase lá no extremo norte de Israel, o lado oriental. Jesus ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos, o que o povo estava falando acerca dele. E os discípulos trarão algumas respostas, falando que alguns falavam que ele era Elias, outros João Batista, outros diziam que ele era Jeremias e um dos profetas. E Jesus ele volta a pergunta para o grupo dos 12. E vocês que andam comigo, vocês declaram que eu sou quem? Pedro vai declarar: tu és o Cristo, tu és a grande rocha, tu és a rocha inabalável, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai trazer uma revelação tremenda àquele grupo, especificamente a Simão Pedro. Eu te digo que tu és um pequeno fragmento de pedra, e sobre esta rocha, sobre quem você está fazendo esta confissão, que sou eu, esta é a paráfrase do texto, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo é: eu edificarei. Aqui tem um segredo aqui, que de repente eu falo mais adiante. Edificarei. Mas eu vou deixar essa pergunta no ar. Jesus edificou a igreja ou está edificando a igreja? Então, é uma coisa de se analisar. Edificarei. Edificarei. Está usando uma linguagem arquitetônica, né? Mas ele está afirmando que a igreja seria firmada nele. E por a igreja estar firmada nele, as portas do inferno não prevaleceriam. Pelo fato da igreja estar sustentada por mim, a igreja vai avançar e o inferno não vai resistir ao avanço da igreja, porque a igreja está firmada em mim, a igreja está sustentada sobre mim. Então, este é o primeiro aspecto
desta palavra sobre quem a igreja está fundamentada. Quando Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele está ali utilizando algumas imagens para transmitir verdades àquela igreja que vivia sérios problemas locais de partidarismo, de dissensões, de contendas. E Paulo ele vai se utilizar da linguagem metafórica, da analogia, para mostrar algumas imagens da igreja. E Paulo ele mostra pelo menos 3 imagens da igreja no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele mostra a igreja como família, ele mostra a igreja como lavoura, e ele mostra a igreja como um edifício. Ele mostra a igreja como família, ele mostra a igreja como lavoura, e ele mostra a igreja como um edifício. Edifício. Mas quando Paulo ele mostra a igreja como edifício, ele vai revelar que Deus havia colocado a ele como sábio arquiteto. Ou seja, Deus me deu a responsabilidade para edificar a igreja, auxiliar na edificação da igreja, porque o arquiteto é este, o arquiteto ele conhece o caminho da edificação, ele sabe como a igreja precisa ser edificada. Então quando Paulo declara, Deus me pôs como sábio arquiteto, é que Deus ele me deu as condições e as ferramentas necessárias para auxiliar da maneira que a igreja precisa ser edificada. Aí Paulo vai declarar que ele foi posto como arquiteto nesta edificação, mas que o fundamento já estava posto, e ele trabalharia e edificaria a igreja a partir deste fundamento que já estava posto, e este fundamento é Cristo, este fundamento é o Senhor Jesus. Então a partir deste fundamento é que a igreja precisa ser edificada. E Paulo mais na frente ele vai falar que alguns edificam sobre este fundamento com materiais destrutíveis, mas outros edificam sobre este fundamento com materiais indestrutíveis. Estes materiais indestrutíveis, eles são duradouros, eles são permanentes. Já em Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo ele vai declarar que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Quem é o fundamento dos profetas e dos apóstolos? Jesus, porque Jesus é o centro da mensagem dos profetas. Os profetas, nas páginas veterotestamentárias, eles falaram a respeito de Jesus, mesmo não tendo uma dimensão clara, mas eles falaram a respeito do Messias, eles falaram a respeito do Messias rei, eles falaram a respeito do Messias profeta, mesmo não tendo uma dimensão clara, mas eles tinham como centralidade este Messias profeta, este Messias rei. Até o próprio João Batista, que foi o último profeta da antiga aliança, ele apontou para Cristo, ele apontou para o profeta, ele apontou para o Messias. E os apóstolos, eles também tinham como centro Cristo, eles tinham como cerne de sua mensagem Cristo. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá pelo seu versículo 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto não quer dizer que a doutrina dos apóstolos era algo da imaginação deles, era algo da mente deles, mas esta doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que eles aprenderam visivelmente, audivelmente com o Senhor Jesus. Então eles ensinam aquilo que eles aprenderam com Cristo, eles transmitem aquilo que eles aprenderam com Jesus,
e tem como base, tem como fundamento, tem como alicerce a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando declaramos que a igreja está fundamentada na palavra, estamos declarando: a igreja está fundamentada em Cristo. Há alguns anos atrás, em uma conversa com um amigo sobre a igreja, a retirada da igreja, o arrebatamento, eu dizia a ele o seguinte: se Cristo demorar mais 2000 anos para buscar a igreja continuará sendo preservada por ele. Ah, mas o mundo está tão difícil, a igreja vai continuar sendo preservada. Ah, mas o pecado está tão volumoso, a igreja vai continuar sendo preservada. A apostasia está tão intensa, a igreja vai continuar sendo preservada. Da mesma forma que ela foi preservada ao longo destes quase 2000 anos, ela vai continuar sendo preservada, porque ela está firmada sobre a palavra é Cristo, e Cristo está vivo, e se Cristo está vivo, a igreja que está firmada sobre ele, continuará viva. Um outro aspecto da palavra, é a palavra escrita. É a inerrante palavra, é a infalível palavra, é a suficiente palavra. Que palavra é esta? A palavra de Deus. A igreja, em sua confissão, em sua confessionalidade, ela declara, ela propaga, mas ela pratica, ela mostra isso de forma prática, que ela está fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada na palavra de Deus. Jesus, no fechamento do seu sermão do monte, no capítulo 7, versículo 24, ele conta uma parábola ali. Jesus gostava de falar acerca de construções, né? Até porque ele era um técton, era um construtor também, alguém que lidava com madeira, com pedra, na arte de construir. E no capítulo 7, versículo 24 do texto de Mateus, Jesus vai fazer um resumo do Sermão do Monte, falando que aqueles que ouvem a palavra dele e as praticam, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Essa rocha aponta tanto para Cristo como para a própria palavra que ele havia ensinado, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aqueles que estão consolidados e firmados naquilo que eu ensinei, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, eles possuem uma casa edificada sobre a rocha. A igreja também é esta casa, pode-se aplicar isso à igreja. A igreja ela está fundamentada, ela precisa estar alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Há uma triste realidade em nossos dias, que eles estão colocando a palavra de Deus de lado. Eles estão colocando a palavra de Deus de escanteio. Porque alguns movimentos, alguns círculos locais, eclesiásticos, eles não acreditam mais que a palavra é suficiente. Que a palavra, ela possui uma suficiência para edificar a igreja, para transformar o mais vil pecador, para forjar novos obreiros. E o que está sendo feito? O que está sendo feito é uma substituição covarde e escancarada da palavra por métodos pragmáticos e humanos, meros métodos pragmáticos e humanos. E estão colocando a palavra de lado em muitos círculos locais. Esta prática é uma confissão na igreja local onde estão fazendo isto, de que a palavra ela não é necessária mais.
mas a palavra ela sempre foi necessária e ela continuará sendo necessária. A ferramenta que nós, obreiros, nós, líderes, nós, igreja, temos para trabalhar um com os outros, chama-se palavra de Deus. Aonde está o cajado do pastor? Está aqui. Aonde está a vara de correção do pastor? Está aqui. Aonde está a bússola do pastor para mostrar as ovelhas? Está aqui. A palavra de Deus é a ferramenta autorizada por Deus para que os pastores trabalhem com a igreja, para que os líderes trabalhem com seus liderados, porque não tem como pastorear sem a palavra. Alguém pode até tentar, mas não vai dar certo. Não tem como liderar sem a palavra. Não tem como executar a obra de Deus sem a palavra, porque Jesus mostrou que o caminho é a palavra. Jesus mostrou que o caminho são as Sagradas Escrituras, e a igreja também, ela está edificada sobre a palavra. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, eu gostaria de pedir a um dos irmãos que lessem, de pé e com microfone. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, querida irmã Milka, estará efetuando a leitura, microfone para ela, por gentileza. Versículo 16, observe o desejo de um zeloso pastor. Paz do Senhor, igreja. Texto que lá em casa é texto áureo com as crianças. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Amém. Muito obrigado, querida mestra. Observe o desejo de um zeloso pastor, que é Paulo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O meu desejo é que vocês sejam plenamente cheios da palavra. O meu desejo é que vocês sejam completamente preenchidos pela palavra. Habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele orientou, aquilo que Ele instruiu aos seus apóstolos. Então a igreja, ela está fundamentada também na palavra neste aspecto. A palavra no seu aspecto como a palavra viva que é Cristo, e a palavra no seu aspecto escriturístico, a palavra escrita, a palavra inerrante, a suficiente palavra de Deus. E a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aquela conversa da Bíblia fechada é apenas um livro, é uma conversa mesmo. Ela fechada e aberta, ela é a inerrante, a infalível, a insubstituível, a suficiente palavra de Deus. Palavra de Deus. Alguns vêm com essa conversa de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é perigoso, irmãos. Perigoso. Perigoso. Muito perigoso. Eu tenho tido a oportunidade de ler alguns pensadores, mas o fato de ler estes pensadores, cujas mentes são brilhantes, isso não pode ter nenhum tipo de influência sobre a nossa vida, sobre a nossa confissão de fé. Infelizmente, alguns contextos estão deixando esta palavra. Quando deixam esta palavra, o que acontece é o que Paulo escreveu em sua carta pastoral a Timóteo,
Sua primeira carta pastoral a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando é que se dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios? Quando se deixa de dar ouvido à palavra de Deus. E a consequência disso é a apostasia. E pasmem os senhores, apostasia não acontece no meio dos descrentes, apostasia acontece no meio dos crentes. Porque não há apostasia para ímpio, a apostasia acontece no meio dos crentes, daqueles que estão em templos evangélicos cristãos. Eles deixam de ouvir a palavra, eles deixam de se assentar para ouvir a palavra, eles deixam de ter interesse pela palavra. Isso são sintomas de apostasia. A partir do momento que eu deixo de estar aqui em um culto de doutrina para fazer coisas triviais, isso é sintoma de apostasia. Esta pessoa inconscientemente está dando ouvido a espíritos enganadores. Isto pode até não estar claro para ela, mas são espíritos enganadores que estão trabalhando para que você venha se apostatar da fé. Porque quanto menos palavra, mais apostasia. Quanto mais palavra, menos apostasia. Menos apostasia. Então, quando se deixa de ter interesse pela palavra, de buscar a palavra, de se assentar para aprender a palavra, estas pessoas que têm este tipo de comportamento, elas são grandes candidatos a serem apóstatas. A oração vai diminuir, a frequência no templo vai diminuir, o envolvimento e o comprometimento com o reino, com a igreja local vai diminuir. Por quê? Essa pessoa está deixando a palavra, colocando a palavra de lado. E o acidente e o final, ele é desastroso. Então a apostasia acontece no contexto eclesiológico local. Existe apostasia lá fora. E esta apostasia, um dos fatores para que ela aconteça é exatamente o descrédito à palavra, o abandono da palavra, a falta de interesse pela palavra, a falta de comprometimento por trabalhos que envolvem a palavra de Deus. O conceituado teólogo pentecostal, que é o comentarista deste trimestre, pastor José Gonçalves, ele diz que a igreja, ela é logocêntrica. O que é ser uma igreja logocêntrica? Isso significa dizer que ela é centrada na palavra de Deus. Aqui é tanto na palavra viva, quanto na palavra escrita, a Bíblia. Então, a igreja aqui em Nova Carapina, ela precisa continuar uma igreja logocêntrica, uma igreja firmada na palavra viva que é Cristo, e uma igreja firmada na palavra escrita que é a Sagrada Escritura. Qual é o nosso comprometimento, envolvimento e dedicação com o fundamento da igreja? Qual tem sido? Seja sincero. Qual tem sido o seu comprometimento, envolvimento com este fundamento? Você pode responder para você mesmo: eu estou envolvido com a palavra viva. Eu estou tão próximo desta palavra viva que é Cristo, que eu quero ouvi-lo toda hora, todos os dias. Qual é o seu envolvimento e comprometimento com a palavra viva?
Qual é o seu envolvimento e comprometimento com a palavra escrita? Há quanto tempo você não abre o texto sagrado para fazer leituras devocionais? Ou você abre a Bíblia apenas no templo? Ou você abre a Bíblia apenas quando você está procurando alguma coisa que você não lembra onde você esqueceu, aonde você colocou? Isso é muito sério. Eu não quero assustar os irmãos, mas não existe evangelho genuíno sem envolvimento com a palavra viva e com a palavra escrita. Não existe. Se falaram para você que existe, te enganaram. Não existe evangelho genuíno sem comprometimento e envolvimento com a palavra. É possível ser cristão sem uma vida pautada na palavra viva e na palavra escrita. Eu estou falando apenas de você ficar ouvindo apenas. Estou falando de você ler, de buscar entender. Mas eu não sei. Então se assenta para ouvir quem sabe, para que esta pessoa te ensine. Porque não há evangelho fora da palavra viva e da palavra escrita. Deixa eu continuar. O segundo subtópico aí. Dentro dessa natureza de dimensão confessional, a igreja ela é habitada pelo Espírito Santo. Paulo, na carta dele aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, ele diz que nós somos edificados para a morada de Deus. Morada de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, Pedro chama a igreja de casa espiritual. Então Paulo fala que a igreja é edificada para a morada de Deus, e Pedro nos chama de casa espiritual. Cristo, ele habita na igreja. Você pode dizer um amém por isso? O Espírito Santo habita na igreja. A igreja, ela é morada do Espírito. E quando eu falo morada do Espírito, eu falo da igreja como morada mesmo, no seu aspecto espiritual. O Espírito Santo, ele não é um visitante nesta morada. O Espírito Santo, ele reside nesta morada chamada igreja. E isso é muito profundo. Se você para e analisa de que o Espírito de Deus, Deus habita em nós, isso é muito extraordinário, gente. O Espírito Santo, ele não é um visitante na igreja. Não podemos tratá-lo como um visitante. Ele não vem e vai embora. Ele veio e ficou. Ele fez morada na igreja, que é o corpo de Cristo. E esta igreja, ela é dirigida por Ele. Esta igreja é orientada por Ele. Esta igreja, ela é maestrada por Ele. Esta igreja, ela é capacitada por Ele. Por que o Espírito Santo mora na igreja? Porque se o Espírito Santo não morasse na igreja, ela seria morada de outra coisa. Então ele habita na igreja. E ele habita na igreja para que esta igreja continue em conformidade com o cabeça que é Cristo. Ele habita na igreja
para que esta igreja continue cumprindo a sua missão. Porque sem ele não conseguimos igreja local. Sem ele nós não conseguimos. Podemos ter recursos físicos, mas os recursos espirituais, aonde estarão? Sem ele não conseguimos. A igreja só chegou aonde chegou graças à operosidade do Espírito Santo. E olha que passou muita gente boa no seu aspecto físico na igreja, muita gente intelectual, muita gente inteligente, mas sem a operosidade do Espírito Santo, a igreja não teria chegado aonde ela chegou. Você até tem talentos, glória a Deus por isso. Você até tem performance, glória a Deus por isso também. Você até é organizado, glória a Deus por isso também. Mas sem a habitação do Espírito Santo, na igreja seríamos uma caixa vazia. Mas ele habita na igreja. Ele alegra a igreja. Ele adorna a igreja. Ele fortalece a igreja, ele capacita a igreja, ele direciona a igreja. Ele faz com que a igreja tenha o sentimento do alto, o sentimento do céu, o sentimento do trono. Deixa eu correr. O terceiro subtópico, do primeiro tópico principal: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Meu Deus, aqui é pesado, hein? Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Paulo vai tratar isso na sua magna carta, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Que aqueles que aceitaram a Cristo precisam andar no Espírito. E andar no Espírito é evidência de uma vida como membro do corpo de Cristo. Andar no Espírito é evidência de uma vida como membro do corpo de Cristo. Os que vivem ou os que andam no Espírito, preste atenção nisso aqui. Isso aqui não está na revista. Os que vivem e os que andam no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Eu vou usar uma linguagem figurada, isso aqui é marretada na nossa cabeça. Porque como eu declaro que ando no Espírito, não tenho interesse pelas coisas do Espírito. Que andar no Espírito é este, que eu não faço questão nenhuma em estar em uma manhã como essa, na escola bíblica dominical com a minha família? Que interesse é esse? Que interesse é este que quando há uma convocação ou um pedido pastoral, eu nunca me apresento para absolutamente nada? Que andar no Espírito é este? Que andar no Espírito é este que eu nunca estou em um culto de ensino da palavra de Deus, oração e ensino da palavra de Deus. Eu nunca estou nas reuniões de oração. Que andar no Espírito é este, irmãos? Que andar no Espírito é este que eu não tenho coragem de dizer para o meu vizinho, para o companheiro de trabalho: Jesus te ama e tem uma obra tremenda na sua vida? Que andar no Espírito é este? Então, aqueles que andam no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito.
E isto é gerado na vida daqueles que nasceram de novo. E o conselho de Paulo na carta dele aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar no espírito não é ser exibido, preste atenção. Eu estou falando de confissão, a confessionalidade da igreja. Esta confissão está ligada naquilo que ela crê e naquilo que ela pratica. Está fundamentada na palavra e é habitada pelo Espírito. E aqueles que faz parte da igreja andam no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é ser exibido, se achar o mais espiritual no contexto local de igreja. Andar com os olhos fechados, eu estou andando no Espírito. Se achar um superstar espiritual, se achar uma artista espiritual, o viver no Espírito vai além da aparência fantasiosa, vai além da aparência teatral, vai além da aparência religiosa, vai além da aparência superficial. Andar no Espírito é viver uma vida nos domínios do Espírito. Foi o que Jesus diz ao sábio mestre Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O Espírito assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo: vive nos domínios do Espírito, é controlado pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito, é orientado pelo Espírito. Mas se eu sou orientado pelo Espírito e nunca estou nesses trabalhos que eu aqui estou destacando, trabalhos de oração, trabalhos de ensino, convocação para o serviço da obra do Senhor, será que este Espírito nunca me direciona para essas coisas? Essa declaração de Paulo é seríssima. Se ele está aqui, ele vai me puxar para a obra mesmo, irmãos. Ele vai me puxar para a obra mesmo, ele vai inclinar o meu coração para a obra mesmo. Quem quer me influenciar para as coisas triviais da vida, momentâneas, transitórias, apenas isso, ou é o próprio espírito humano, ou é um espírito estranho. E isto é muito sério. É muito sério. E andar no Espírito, aqueles que têm uma vida no Espírito, Paulo no capítulo 8, ele vai declarar isso, no versículo 14, o Espírito nos orienta como filhos de Deus. No versículo 15, o Espírito nos dá a garantia da adoção. Versículo 16, o Espírito é testemunha da nossa filiação. E versículo 17, o Espírito é o penhor da nossa herança. Segundo um conceituado teólogo chamado Greg Allison, ele diz que a igreja ela é pneumodinâmica. O que é ser uma igreja pneumodinâmica? Ela foi criada, reunida e dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Que esta igreja local continue sendo uma igreja pneumodinâmica. Nosso segundo tópico principal, deixa eu adiantar, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal.
Este assunto ele é extremamente necessário para a compreensão mais clara no que diz respeito à natureza da igreja. E dois principais aspectos apresentam a igreja. Isso está destacado aqui nestes 3 subtópicos do segundo tópico principal. Mas dois principais aspectos apresentam uma igreja. É o seu aspecto. Deixa eu começar primeiro no principal aspecto, no seu aspecto invisível, que é também chamado de universal ou místico, e o seu aspecto visível, que também é chamado de aspecto local, concreto. Então, vale destacar que o visível, a igreja no seu aspecto visível, que precisa expressar o aspecto invisível. E eu vou explicar isso mais adiante. A igreja no seu aspecto visível, este ajuntamento aqui, precisa expressar a igreja no seu aspecto invisível com todas as suas virtudes. E estas virtudes são geradas pelo Santo Espírito de Deus ao corpo de Cristo. Então, o primeiro tópico aí traz local e visível. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em sua dimensão local ou geográfica. Aí o pastor José Gonçalves, que é o comentarista, ele coloca aí na revista que esta igreja ela pode ser vista e sentida. Ela pode ser vista e sentida. A igreja, ela existe visivelmente. Ela existe visivelmente. E neste aspecto, ela está inserida dentro de uma realidade que é geográfica, cultural, política, linguística e social. A igreja, no seu aspecto visível, ela está inserida dentro destas realidades que eu aqui estou mencionando. Uma realidade geográfica, uma realidade cultural, uma realidade política, uma realidade linguística e uma realidade social. A igreja que se vê está dentro desta realidade. Dentro desta realidade. E isto é perceptível no texto do Novo Testamento. Vemos cartas escritas para igrejas locais. Vemos cartas escritas para igrejas locais. A exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja não era da cidade de Corinto. A igreja de Deus estava em Corinto. Estava em Corinto. Então, uma coisa é a igreja ser da, outra coisa é a igreja estar na. São coisas diferentes. Então, a igreja não é da serra. A igreja de Cristo está na serra. A igreja de Cristo não é de Nova Carapina. A igreja de Cristo está em Nova Carapina. E isto é muito perceptível no Novo Testamento de igrejas locais existentes. Mas vale lembrar que não podemos compreender igrejas locais dentro desta visão que temos hoje, de edifícios construídos lá no período primitivo. Porque, a princípio, os irmãos lá em Jerusalém reuniam no templo. Eles se ajuntavam no templo para orar. E também em casas. A partir do momento que a igreja foi crescendo no seu aspecto numérico, os irmãos passaram
a se reunir em casas também, não apenas em Jerusalém, porque a igreja havia saído de Jerusalém e já estava alcançando os confins da terra. E quando se houve a necessidade de construção de edifícios, isso tem dado a necessidade, isso é uma longa história, mas tem dado a necessidade, não apenas uma necessidade geográfica, mas também uma necessidade social, e eclesiástica também. Aí depois, com passados séculos, a igreja passou a se reunir em catedrais, em edifícios, mas com uma igreja de Cristo dentro dela. E a igreja, ela neste aspecto visível, isso vai ser tratado em uma das lições, organização e organismo. Esta igreja, no seu aspecto visível, ela depende de organização, ministérios, lideranças e recursos financeiros, tá? Então, a igreja hoje está em uma estrutura física. Esta igreja de Cristo, que está nessa estrutura física, ela depende de organização. Por isso nós temos o pastor. Não vou entrar aqui nos modelos de governo que se pode ter igreja, mas por isso que nós temos um pastor titular, por isso que nós temos os pastores auxiliares, o corpo ministerial. Então ela depende de organização, ela depende de ministérios. Isso aqui são os oficiantes, aqueles que trabalham como obreiros, aqueles que atuam na igreja local. Ela depende de lideranças, por isso o pastor da igreja reparte responsabilidades para cada departamento, para cada setor, para que esta grande engrenagem, usando aqui a linguagem mecânica, para que esta grande engrenagem, ela venha se movimentar também com o auxílio das pequenas engrenagens. Com auxílio também das pequenas engrenagens. Então ela depende de organização, ministérios, lideranças e recursos financeiros. Agora, Cristo é também o cabeça, não se assuste com esta afirmação. Cristo também é o cabeça das igrejas visíveis, das igrejas locais visíveis. Cristo só é o cabeça da igreja invisível. Não, ele é o cabeça da igreja invisível, que é o seu corpo, mas ele também é o cabeça das igrejas locais visíveis. Dá uma olhada para o Apocalipse, vê o tratamento de Jesus com cada igreja lá. Jesus estava dizendo àquelas lideranças que estavam tendo um comportamento estranho: quem manda na igreja sou eu. Você não quer refletir a característica de uma verdadeira igreja? Então eu vou remover o castiçal, vou lhe colocar numa cama. Olha as expressões que Jesus usa. Porque toleras Jezabel, porque compactua com as obras dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão. É Jesus comandando as igrejas locais também. Segundo subtópico, as particularidades das igrejas. É fato, amados, que hoje nós usamos as cartas encontradas no Novo Testamento. Estas cartas, eu costumo chamá-las de cartas eclesiásticas. Estas cartas, elas foram destinadas a igrejas com situações reais, com pessoas reais, com problemas reais e que precisavam de soluções reais. Agora, a realidade destas igrejas, a quem foram destinadas estas cartas, era diferente das realidades que nós nos deparamos hoje enquanto igreja local. Porque cada escritor que destinou a sua carta, seja uma igreja local ou a um grupo de igrejas locais de uma determinada região, ele escreveu no afã de suprir
a necessidade daquela igreja no seu aspecto doutrinário, mas também corrigir situações locais que aquela igreja, naquela situação, estava vivendo e vivenciando. Aquelas cartas, em seu sentido original, com aqueles problemas, não foram destinadas a nós. Agora, os princípios ensinados nas cartas destinadas às igrejas, os princípios eternos, os princípios do Evangelho, os princípios de liderança, podem muito bem serem aplicados a nós, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Por isso que o pastor da igreja recorre à palavra, por isso que o pastor da igreja se fundamenta na palavra. Quando vai dar orientação aos líderes, aos liderados, ele vai se fundamentar na palavra. E quando o assunto é a igreja, principalmente nos textos que abordam a respeito do trabalho eclesiástico. Então há particularidades, e vale lembrar aos irmãos que cada igreja local tem o seu desafio, e tem a sua forma de trabalhar. Agora, o fato de cada igreja local ter os seus desafios e a sua forma de trabalhar, não significa que estas igrejas locais podem trabalhar fora da palavra, porque a espinha dorsal da igreja, seja onde ela estiver, é a palavra de Deus, é aquilo que nos propõe a palavra, é aquilo que nos ensina a palavra. Então, às vezes, um método de liderança aplicado em uma igreja local não vai servir para uma outra igreja local. Não adianta eu pegar um modelo de igreja em outro país e tentar implantar numa igreja que eu estou pastoreando. Não adianta. Pode ser que funcione por um tempo, mas não vai dar certo, porque a realidade é diferente. Realidade é diferente. Imagina nosso pastor aqui pregando inglês aqui. Uma igreja com brasileiros. Nosso pastor pregando em hebraico. Então é diferente. Nosso terceiro subtópico aí, do segundo tópico principal, já estou encerrando aqui a participação, é a igreja universal e invisível. Esta igreja universal e invisível, ela tem também Cristo como cabeça. Cristo como cabeça. E quem faz parte desta igreja universal? Estou falando da igreja universal no seu aspecto espiritual. Quem faz parte desta igreja chamada de igreja universal? Todos aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, e que foram imergidos pelo Espírito Santo no corpo espiritual de Cristo. Agora, vale ressaltar aos irmãos que não é apenas nós que estamos vivos que fazem parte desta igreja universal. Aqueles que morreram em Cristo também fazem parte. O fato deles não estarem mais no meio de nós, não significa que eles não fazem parte da igreja. Eles fazem parte da igreja sim. O escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, vai falar esta verdade. O Espírito dos santos aperfeiçoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, ou no céu. Então, os nossos irmãos em Cristo que foram, ou os irmãos pensam que aqueles que morreram não fazem parte mais da igreja, não fazem mais parte da igreja local, agora da igreja, no seu aspecto universal espiritual, eles continuam fazendo parte desta igreja, eles continuam fazendo parte desta igreja, e esta igreja, ela é o corpo espiritual de Cristo. Infelizmente, existem pessoas que são mais denominações do que a igreja de Cristo. E eu não tenho tempo aqui para comentar isso. Existem pessoas que fazem de tudo para agradar a denominação, mas está longe para agradar
a igreja de Cristo. Mas eu agradando a denominação, estou agradando a Cristo? Depende da denominação e sobre o que ela está fundamentada. E sobre o que e quem ela está fundamentada. Se ela está fundamentada simplesmente em doutrinas de homens, ou em achismos, isso é muito perigoso, porque no afã de agradar a denominação, deixamos de fazer grandes coisas na obra de Deus para agradar ao Senhor da igreja. Ao Senhor da igreja. Eu não estou falando de entrar em conflito com a liderança, até porque a própria liderança precisa ser regida pela palavra. Então, a liderança regida pela palavra e os liderados regidos pela palavra, está tudo combinado, está certo, está feito. Vai adiante. O pastor João Machado, de saudosa memória, por quem sempre nutri um grande respeito, tive a oportunidade de conhecê-lo bem de perto, ele sempre falava conosco nas aulas, principalmente as aulas que envolviam o trabalho da igreja. Ele dizia o seguinte: às vezes existem grandes templos evangélicos com uma pequena igreja dentro dela. Agora, existem pequenos templos que podem ter uma grande igreja dentro dela. E ele fazia esta leitura em dado a esta confissão da igreja como corpo de Cristo, como igreja verdadeiramente do Senhor Jesus. Existem grandes templos com uma igreja anã dentro dela. Às vezes podemos encontrar um pequeno templo, mas com uma igreja gigante dentro dela, uma igreja que trabalha, uma igreja dinâmica, uma igreja fervorosa, uma igreja verdadeiramente carismática, no sentido de ser pentecostal. Aí eu pergunto esta manhã, a esta igreja local, e o meu pastor sempre nos dá liberdade disso: qual é o tamanho da nossa igreja aqui? Qual é o tamanho da nossa igreja? De que maneira Deus está enxergando esta igreja local? O que você tem feito para a contribuição desta igreja local? O que você tem feito para expressar a natureza da igreja de Cristo, uma vez que você pertence a uma igreja local? A igreja local que não possui e expressa as virtudes de Cristo será vista como uma mera denominação, ponto de encontro ou clube eclesiástico. Oh, meus irmãos, como eu queria ter mais tempo para continuar comentando. Eu vou ficar devendo o terceiro tópico. Uma igreja local que não expressa as virtudes de Cristo será vista como uma mera denominação, um ponto de encontro, um clube eclesiástico. Os irmãos já analisaram o esforço de alguns contextos locais eclesiásticos para promover só entretenimento para o povo? Só entretenimento, só entretenimento, só entretenimento. Essas igrejas vivem mais de entretenimento do que de serviço para o reino, do que serviço para a obra. Quem quer entretenimento, vai encontrar igrejas que promovem entretenimento. Agora, quem quer seriedade, dinamismo, serviço, eu não estou falando de ditadura eclesiástica, estou falando de serviço para o reino. Você também vai encontrar uma igreja que está disposta a trabalhar. Haja visto o que foi visto ontem aqui, feito ontem, a igreja unida para um serviço voluntário. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. A igreja junta, unida para um serviço comum. Ah, quem é o grande destaque do serviço ontem? Não tem, todo mundo empenhado, todo mundo junto. Obviamente que há liderança, porque nada funciona sem liderança, nada vai adiante sem liderança. Mas todo mundo trabalhando para um bem comum, para a glória de Deus e para o crescimento da obra.
Você pode dizer amém por isso? Nosso terceiro tópico principal, a igreja em sua dimensão comunitária. Os 3 tópicos seriam: a igreja é una, a unidade da igreja e a diversidade na unidade. Esse terceiro tópico, basicamente, você pode encontrar aqui uns 2 cultos de doutrina que ministramos atrás. Você que não esteve aqui, acesse o canal e assista lá, que você vai ter uma ideia do que, mesmo que basicamente, do que é a unidade da igreja. Eu quero aqui, no nome de Jesus, fazer uma oração com toda a igreja e voltar a palavra ao nosso querido superintendente. Senhor Deus e Pai, graças lhe damos nesta manhã, pela tua bendita palavra ensinada e transmitida ao teu povo. Ó Senhor, aprendemos um pouco acerca da unidade da tua igreja, bem como também dela no seu aspecto visível e invisível, e aonde ela está fundamentada, que revela a natureza da tua igreja. Senhor, no nome de Jesus, que esta igreja continue sendo esta igreja dinâmica, esta igreja, Senhor, operosa, esta igreja servidora, trabalhadora, para a expansão do teu reino e para a glória do teu nome. Continue nos abençoando, nos dando da tua graça e da tua bênção, para que continuemos expressando as virtudes de Cristo, para revelarmos a natureza da verdadeira igreja a este povo. É o que nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, superintendência. Eu agradeço a oportunidade.